Olá, tudo bem? Eu entrevisto Paulo Nogueira Batista Júnior, economista. Essa é a terceira etapa da nossa conversa. Na primeira, nós falamos sobre o papel do presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, na demissão de Paulo Nogueira do banco NBD, o Banco dos BRICS, que tem sede em Xangai. No segundo capítulo, nós falamos sobre a China. Ele morou 2 anos na China, nessa função no NBD, e fala sobre o projeto estratégico de longo prazo da China e o que é que a China quer. Agora nós vamos falar sobre a experiência do Paulo no FMI, onde ele foi representante do Brasil por 8 anos. Ele foi diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, representava o Brasil e mais 8 países. E eu pergunto, Paulo, por que o FMI não muda? Por que o FMI não deu mais espaço para países como o Brasil e a China e manteve uma estrutura tão fechada, sob controle dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, como se ainda estivéssemos no pós-guerra do século passado? Eu fui para o FMI em 2007, logo antes do que estourou aquela grande crise nos Estados Unidos e na Europa, né, nos sistemas financeiros. Isso. E aquela crise abriu uma expectativa de mudança do fundo. E eu acho que houve, viu, algumas mudanças. Na época do Dominique Strauss-Kahn, sobretudo, mas também continuou depois. Houve 2 reformas de cotas em que se ampliaram as participações de países como Brasil, China, Mas Rússia. pouquinho, né? Pouco, mas depois da segunda reforma de 2010, que entrou em vigor com muito atraso, os 10 maiores países do mundo passaram a ser os 10 maiores cotistas. Inclusive o Brasil passou a ser o 10º maior cotista do fundo. Então o Brasil ganhou bastante, viu, nessas reformas. Sei. Agora, a reforma não foi suficientemente abrangente e não mudou o equilíbrio de poder. Por quê? Porque passada a fase mais aguda da crise, os americanos e europeus refluíram para uma posição mais conservadora, inclusive, vou dizer, renegaram alguns compromissos de mudança que tinham assumido no auge da crise. No próprio FMI. No próprio FMI e no G20. Então, o que aconteceu foi que houve uma frustração, porque no momento que era preciso mobilizar os BRICS, junto ao Banco Mundial, junto ao Fundo Monetário, no G20, para fazer um mutirão para enfrentar aquela crise perigosíssima, eles fizeram promessas, Claro. por escrito, inclusive nos comunicados, de reforma que não vingaram completamente. Tá. Ou foram implementadas muito lentamente. E, aliás, no meu entender, só por isso é que se criou o Banco dos BRICS, o NBD. Porque o Banco dos BRICS e o Fundo Monetário dos BRICS, no qual eu também trabalhei, só foram mecanismos independentes porque os BRICS se deram conta de que No FMI não iam ter as voz. entidades de Washington não iam mudar com rapidez. Não. Agora, eu te pergunto, com a ajuda do professor Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, eu li alguns documentos de economistas do FMI questionando a ortodoxia do FMI no sentido de apoiarem restritamente políticas econômicas de austeridade e neoliberalismo, questionando, por exemplo, se a abertura econômica leva ao crescimento econômico. Isso significa que o FMI está ficando menos parecido com o FMI ou são vozes isoladas dentro do FMI e que o FMI jamais mudará? Eu não diria jamais mudará, porque tudo muda, né? Mas você tem que distinguir 2 momentos no FMI nesse período recente. O momento do Dominique Strauss-Kahn, da crise, Sei. do Blanchard, Olivier Blanchard, Sim, o economista-chefe. francês, economista-chefe, muito Foi um bom. momento de maior reflexão e de maior originalidade. Sim. Muitas teses clássicas do FMI foram questionadas. Sim. E, Por exemplo, você falou, por exemplo, a questão da abertura. Análises foram feitas qualificando um pouco a abertura. Outro exemplo, controle de capitais, que era considerado anátema. Eles passaram a admitir. Sim. Sabe? O FMI, em matéria de liberalização da conta de capitais, dos movimentos de capital, é muito mais flexível do que a OCDE. Aliás, o Brasil, nesse afã agora recente do governo Temer de entrar para o OCDE, vai se submeter a uma série de disciplinas que hoje, como país não membro da OCDE, não somos obrigados a aceitar. Mas isso é uma posição que o chanceler Celso Amorim tem criticado muito.
É um desastre querer entrar na OCDE. E no Fundo Monetário, inclusive quando eu estava lá, nós batalhamos para que se criasse uma visão do problema do capital, do movimento de capitais, que levasse mais em conta o ponto de vista dos países emergentes. E fomos razoavelmente bem-sucedidos. Claro. Não foi uma beleza, mas saiu uma visão bastante menos inflexível do que a clássica, né? Aliás, a clássica, na verdade, era do Keynes. Essa sempre foi favorável ao movimento de capitais. Sim. Mas no período do neoliberalismo, a partir dos anos 80, o Fundo Monetário foi para o outro lado. E passou a defender a liberalização agressiva dos capitais. E só com a crise de 2008 é que eles encaixaram uma revisão parcial. Então, eu diria a você, respondendo a sua pergunta, o FMI mudou. Sim, mudou, mas o processo lá é viciado pelo fato de que existe uma decisão de poder, que esse é um organismo que nós, americanos e europeus, queremos controlar. Queremos controlar. Então, ali, por exemplo, você vai ver, por exemplo, Grécia, submetida a um arroxo, foi uma coisa fenomenal. Eu li o livro do Varoufakis, Só Adultos na Sala. É a descrição de um morticínio. O papel do FMI e das instituições financeiras da Europa, por exemplo, foi trucidaram a Grécia. Eu vi isso lá. Eu fui um crítico muito feroz dentro do Você viu dentro do FMI, né? Eu vi. Eu cheguei a fiz uma coisa que acho que não tem precedentes no Fundo Monetário. Eu fiquei tão indignado com o programa da Grécia que uma vez eu deixei a cadeira brasileira vazia numa reunião. Porque eu estava isolado, uma minoria muito minoritária, e resolvi fazer um gesto mais forte, né? Claro. E cheguei a me abster e criticar severamente. Eu cheguei a falar com o primeiro-ministro grego, com Tsipras. Tsipras pediu para falar comigo, porque ele sabia que eu era o único diretor do Fundo Monetário que o defendia. Mas depois ele virou o fio. Pois é, nesse momento ele ainda estava, o Varoufakis ainda era ministro dele, e eu conversei com ele em São Petersburgo, e ele estava preocupado em saber se teria alguma flexibilidade do fundo. Eu disse a ele, olha, eu acho que não. Você está preparado para receber ou não? Eu queria dizer, não queria ser indiscreto, mas eu queria dizer, você está preparado para sair do euro? Claro. E ele não estava, visivelmente, como mostrou o período posterior. Não. Tanto é que ele mandou o Varoufakis embora. Isso. Não é? Aliás, essa expressão adultos na sala é uma expressão dela, da diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, que chegou numa reunião e disse, afinal, temos só adultos na sala, como quem diz, vamos se comportar como nós queremos, nós, Fundo Monetário. A Lagarde foi um retrocesso em comparação com a antecessora dela. Ela é muito conservadora, autoritária, limitada, sabe? O grande trunfo dela é que ela tem um marketing muito bom. Até ajudou o FMI. Sei. No momento que o FMI estava com muita dificuldade por causa daquela crise provocada pela prisão do Dominique Strauss-Kahn. Isso. Mas foi muito limitado isso, porque não tem a substância, sabe, necessária para realmente fazer uma mudança da organização. Sei. Agora que você é um livre pensador, eu vou te fazer uma última pergunta, depois da experiência em Xangai, a experiência no Fundo Monetário. O que você está achando dessa dupla Meirelles e Goldfein? Olha, eu vou te dizer que depois de 10 anos, a boca, como é que fala? O cachimbo entorta a boca. E você, quando trabalha em organismos internacionais, por incrível que pareça, você sofre uma perda gradual de massa cerebral. Sabe? Não é o caso. Porque desculpa. São reuniões, pelo que eu te conheço, burocracias tremendas, pesadíssimas. Na minha opinião, esse governo na área econômica tem feito algumas coisas razoáveis, mas fundamentalmente a abordagem é errada. É uma abordagem errada, no meu entender. O Brasil encolheu mentalmente também. O Brasil também perdeu massa cerebral. Sim. E você não tem uma política econômica consistente que aponte para um desenvolvimento do país. Né? Acho que isso vai ser uma ponte, talvez, na melhor das hipóteses. Por favor, não use a expressão ponte para o futuro, porque ela está contaminada. Essa ponte para o futuro está bichada. Está bichada. Pinguela, como diz alguém. Pinguela, como diz o Fernando Henrique Cardoso. Então, acho que é um governo que, olha, está fazendo um estrago maior do que eu esperava. Eu não esperava tanto estrago num curto espaço de tempo, né? Imaginava que o governo fosse ser modesto, afinal era um governo que veio depois de um processo de impeachment. E não, o governo está querendo fazer reformas agressivas, muito abrangentes, né? Questionáveis, sem um diálogo.
ao mesmo tempo que a sociedade vive um processo de desestruturação, né? de desestruturação até do respeito a princípios democráticos. Você está no Brasil há 2 meses. Você se lembra de ter visto nas ruas das cidades brasileiras, São Paulo, Rio, não sei se Florianópolis está assim, onde você vive hoje, tantos mendigos e sem teto e miseráveis nas ruas? Não me lembro. Tá uma coisa que é muito chocante, né? A pobreza voltou com força, né? Muito grande. Você já viu, você via miseráveis e sem tetos nas ruas de Xangai? Não, pouquíssimos, muito poucos. Eu tive lá uma semana, não vi nenhum. O Brasil retrocedeu, né? Retrocedeu pesadamente, né? Paulo Nogueira Batista Júnior, muito obrigado. É um prazer, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado.